Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre Helena Antipoff, uma das grandes educadoras da história do Brasil. Uma obra de Regina Helena de Freitas Campos, da coleção Educadoras do MEC. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa grande pensadora da educação tupiniquim. Os princípios da educação funcional decorriam dessa visão do desenvolvimento das capacidades cognitivas. A proposta funcionalista sustentava que o processo educativo e o planejamento das atividades escolares deveriam ser baseados nos interesses das crianças. Nessa abordagem, a finalidade da educação seria precisamente o desenvolvimento das capacidades cognitivas, pois a inteligência seria desenvolvida à medida que os estudantes tivessem oportunidades de manipular o ambiente e buscar ativamente soluções para os problemas colocados por eles na escola. Segundo Claparede. Claparede definia a educação funcional como a educação que propõe desenvolver os processos mentais considerados não em si mesmos, mas em seu sentido biológico, seu papel e sua utilidade para ações presentes e futuras. A educação funcional toma a necessidade da criança, seu interesse em atingir o objetivo como uma alavanca da atividade que se pretende despertar, segundo Claparede, um dos pensadores da educação mundial. Essa coleção aqui trabalha tanto educadores nacionais, brasileiros, quanto também pensadores mundiais. Em outras oportunidades vamos falar de outros grandes pensadores da educação no mundo, ao longo da história. Para ele, a educação funcional deveria se basear nos interesses da criança e em suas atividades mais espontâneas de solução de problemas. Nessa perspectiva, a educação, em vez de depender das habilidades mentais inatas, seria o processo que permitiria a construção de habilidades. Por essa razão, essa abordagem foi mais tarde denominada construtivista por Jean Piaget. A educação funcional seria então a base teórica para o planejamento dos métodos educativos da escola ativa, desenvolvidos na Maison de Petit, escola experimental vinculada ao Instituto Rousseau, e que deveria ser uma espécie de laboratório de práticas educativas com as finalidades de pesquisar, experimentar, colocar em evidência as descobertas da psicologia relativas ao processo de desenvolvimento da criança. Também expor uma equipe de educadores a demonstração dessas descobertas, segundo Demars e Pfaffendel. A Maison de Petit, estabelecida por iniciativa do Instituto Rousseau em novembro de 1913, foi incorporada ao Sistema Público de Educação da Suíça em 1922. Claparede relatou que, no início, as atividades educativas propostas na Maison eram inspiradas nas ideias de Maria Montessori, que viveu entre 1870 e 1952. A famosa médica e educadora italiana havia revolucionado os métodos educativos destinados às crianças deficientes, utilizando-os posteriormente na educação das crianças normais, com grande sucesso. Montessori considerava que o desenvolvimento biológico espontâneo deveria guiar a educação das crianças. Para ela, a vida é um desenvolvimento, e educar será permitir esse desenvolvimento. Os princípios básicos da pedagogia montessoriana são a liberdade, entendida como respeito ao desenvolvimento da criança, condição de expansão da vida, a atividade, que resulta da liberdade para a manifestação espontânea das tendências e preferências individuais, e o respeito à individualidade, corolário necessário dos dois primeiros princípios. O objetivo geral da educação montessoriana é a formação de seres humanos independentes e livres. A didática preconizada por Montessori, no entanto, contradiz um pouco esses princípios libertários, pois se baseia no associacionismo e propõe uma espécie de adestramento através de estímulos pré-estabelecidos à atividade, os conhecidos jogos e materiais institucionais ou instrucionais adequados a cada idade. A equipe do Instituto Rousseau logo percebeu que esse excessivo artificialismo da proposta montessoriana tendia a prejudicar a criatividade das crianças. Claparede formulou a crítica ao sistema de Montessori da seguinte forma: diretamente inspirado na educação dos anormais, que precisam ser constantemente estimulados, guiados, exercitados, precisamente porque lhes faltam os impulsos naturais à vida mental, o sistema Montessori não reconhece suficientemente que a criança normal, no fundo, se desenvolve por si mesma, e que o que é importante, antes de tudo, é colocá-la em um ambiente propício a satisfazer os seus interesses, as necessidades de sua curiosidade e de movimento em um meio que coloque tanto quanto possível problemas de ação e de pensamento,
a sua pequena inteligência, segundo Claparede. Seguindo as recomendações de Claparede, Mina Aldemars, que viveu entre 1872 e 1971, e Louis Lafendel, que viveu entre 1872 e 1971, educadoras genebrinas a quem foi confiada a direção da Maison, assim se expressaram sobre o processo educativo que almejavam. Primeiro, a criança adapta as coisas a si mesma, mais tarde ela se adapta e se conforma às demandas dos objetos. É somente após a experiência pessoal que este ou aquele objeto, este ou aquele jogo, que a criança pode se submeter ao caminho traçado pela experiência de outra pessoa, segundo Aldemars e Lafendel. Nessas passagens vemos que os teóricos da escola ativa suíça estavam primariamente comprometidos com o desenvolvimento da inteligência individual. Nos seus escritos, diferentemente de John Dewey, nos Estados Unidos, e Vygotsky, na União Soviética, o desenvolvimento da sociabilidade era raramente enfatizado. Antipov fez sua aprendizagem como pesquisadora no Instituto Rousseau entre 1912 e 1914. Durante sua estadia em Genebra, frequentou os seminários do Instituto, onde obteve o diploma de psicóloga e educadora. Nessa época atuou também na Maison de Petit, onde foi a primeira professora sob supervisão de Claparede, segundo Hamelin. Em 1916, teve que deixar a tranquilidade de Genebra e voltar à Rússia para cuidar do pai, severamente ferido nas lutas que se seguiram à invasão da Rússia durante a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. Então, na Rússia, novamente, entre 1916 e 1924, a ciência na reconstrução da sociedade. Entre 1916 e 1924, Antipov fixou-se na Rússia. Durante os anos 1916 e 1917, enquanto cuidava do pai, ela testemunhou os efeitos devastadores da Grande Guerra, ou da Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. E também da crise política que resultou na Revolução Comunista, ou na Revolução Socialista de 1917. Seu pai, coronel do exército do czar, havia sido ferido durante uma rebelião popular em Smolensk, a sudoeste de Moscou. Como oficial do regime czarista, ele não poderia ser tratado em um hospital público pelo risco de ser atacado pelos rebeldes. A filha conseguiu que ele fosse tratado em casa de parentes na Crimeia, em uma cidade chamada Simferopol, à beira do Mar Negro. Após certificar de que o pai estava se restabelecendo, Helena retornou a Petrogrado, a cidade de São Petersburgo, fundada por Pedro o Grande em 1703, tornou-se capital da Rússia em 1712. O palco principal da Revolução Comunista de 1917 teve um nome mudado para Petrogrado até 1924, e Leningrado de 1924 a 1991, durante a era comunista, em homenagem ao líder revolucionário Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin. Em 1991, com a queda do regime comunista, voltou à antiga denominação São Petersburgo, onde a situação política estava cada vez mais crítica. Os conflitos entre os comunistas e os adeptos do regime czarista se multiplicavam. Diante da insegurança que atravessava a cidade, a psicóloga se ofereceu para dirigir uma espécie de abrigo para crianças abandonadas, com autorização dos governantes locais. As crianças, segundo seu depoimento, tinham perdido as famílias no processo de desorganização do país devido tanto à guerra quanto aos distúrbios sociais que anunciavam a Revolução Comunista. Viviam sozinhas nas ruas das grandes cidades russas, amedrontando a população. O governo criou então instituições para abrigá-las e encaminhá-las a internatos onde pudessem ser reeducadas. Após a Revolução, depois de um período de incerteza e de crise, Antipov reassumiu suas funções no abrigo mantido pelo Distrito Educacional de Petrogrado, onde se tornou conhecida como a educadora francesa, Educatrice Française. Antipov, Antipov. Então, esse é um pouquinho da história de Antipov, de Helena Antipov, da coleção Educadores do MEC. Coleção Educadores do MEC, escrita por Regina Helena de Freitas Campos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.